Bom dia a todos. Hoje é motivo de muita alegria para nós pela junção, das duas oportunidades. O Centro Espírita Allan Kardec, que nós sempre lembramos e homenageamos Terezinha de Oliveira, com quem nós tivemos aí uma longa amizade desde os tempos que nós residíamos ainda lá em Araçatuba. E a presença no INIP, homenageamos aí o Eduardo Carvalho Monteiro, porque ele foi, sem dúvida nenhuma, nos anos 1990, um grande entusiasta, pela preservação da memória espírita e deu aí uma grande contribuição na época da criação da Liga e também do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo de São Paulo, que hoje tem o nome de Eduardo Carvalho Monteiro. E saudamos também os internautas, que estão aí nos acompanhando. É importante lembrarmos que no mês de agosto, mais no final do mês de agosto, do ano de 1865, foi lançado em Paris O Céu e o Inferno, tendo como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O autor Allan Kardec é realmente um vulto da máxima importância para nós, considerando que ele foi um homem do seu tempo, preocupado, envolvido com todas as questões que eram característica da cidade de Paris, na época aí das grandes luzes, vamos assim dizer. Época de muitas polêmicas, de muitas controvérsias, com o aparecimento de várias vertentes de interpretação social, política, científica e religiosa. E na área da religião, sem dúvida nenhuma, era um dos momentos de um Papa mais conservador, absolutamente distante de toda e qualquer novidade na área política, social, científica e religiosa, fechado em si mesmo, realizando inclusive perseguições aos oponentes daquele pensamento, e sem dúvida nenhuma Kardec conseguiu, naquele período de tempo complexo, lançar uma obra que tratava da justiça divina segundo o Espiritismo, ou seja, uma obra que vinha em claro antagonismo a toda a doutrina vigente em vários países da Europa e também, inclusive, na França, vinculado à questão de céu, de purgatório e de inferno. Então, a liberdade de consciência e a autonomia intelectual de Kardec é que deu condições para que ele atuasse como um autor bastante sensato na elaboração dessa obra. É importante lembrarmos que esse livro de Kardec, ele teve uma posição significativa ao fazer uma anteposição a tudo aquilo que era característico da época, ou seja, o interesse pelas indulgências, o interesse material, vamos assim dizer, de conseguir um lugarzinho nos chamados céus. E Kardec, ele procura com muita racionalidade e considerando todo um retrospecto histórico na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, situar todas as doutrinas, todas as tendências que existiram no mundo vinculadas à religiosidade de uma forma geral, relacionado com ideias do que poderia acontecer após a morte do corpo e também as mais diversas ideias sobre divindade e sobre os cultos e formas de adoração. Então, isso é desenvolvido na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. E é interessante que nós não podemos deixar de destacar que esse livro de Kardec, logo após a desencarnação dele, no ano de 1869, ele teve o prefácio extraído.
o prefácio de Kardec, e que muitas traduções a mantiveram sem esse prefácio, e que Kardec mostra a clareza, o objetivo, né, desse livro, O Céu e o Inferno, mas também lembrando que ele não estava criando, ele não estava adotando um sistema pré-concebido. Isso é muito importante para nós. Não estava baseado numa concepção pessoal dele, mas estava baseado, sim, a partir da dedução que ele fazia das observações e da concordância dos fatos. Essa característica de Kardec nós consideramos marcante, porque isso aparece antes, já na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele chama a atenção do papel que o Espiritismo deveria executar, valorizando o ensino moral de Jesus, mas se fundamentando também e basicamente na ideia, na certeza da imortalidade da alma. E ele introduz no Evangelho segundo o Espiritismo as chamadas instruções espirituais, ou as mensagens dos Espíritos, e aí já vem uma característica que ele anuncia no Evangelho segundo o Espiritismo, antes de o céu e o inferno. Ele omitiu o nome dos médiuns, para evitar a manifestação evidente de orgulho, ou seja, ele valorizava o conteúdo, e o conteúdo ele levava em consideração para a seleção a concordância, a coerência com o texto básico de O Livro dos Espíritos, que nos trouxe à tona os princípios espíritas. Então, ele começa já no Evangelho segundo o Espiritismo, levando em consideração um aspecto que ele chamou de universalidade, que hoje a gente olha essa palavra, mas com certos cuidados, universalidade dentro do panorama, das condições que ele estudou. Não é universalidade de pegar no conceito que a gente tem hoje muito aberto, né? Não. Ele analisou mensagens que surgiram espontaneamente em várias cidades da França, da Bélgica e da Argélia, que era uma colônia francesa. Então, isso é significativo, essa análise, o cuidado que ele teve na seleção das mensagens para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso mostra que a experiência prévia dele, como um homem que teve uma formação bastante distinguida, né, como discípulo e seguidor de Pestalozzi, voltado então aos conceitos da época de ciência, de filosofia, de letras, ele, ao longo da sua trajetória, se vinculou também a algumas sociedades, fez planos para a reforma do ensino francês, na França, aliás, de maneira então que ele tinha toda uma tradição e tinha experiência, quando a partir dos 50 anos de idade, ele se lança para estudar os chamados fenômenos mediúnicos. É nessas condições, então, que nós temos que olhar o livro O Céu e o Inferno a partir desse preparo da ótica do seu autor. E, sem dúvida nenhuma, ele considera e chama a atenção que essa concordância é importante e que a comprovação também é importante. Então, ele não era daquilo que se faz muito hoje, de ficar compartilhando toda e qualquer mensagem que vai surgindo por aí afora, né? Mas ele estava fazendo aí uma observação dentro dos critérios da época, né, com um padrão, nós poderíamos dizer, científico. Ou seja, ele desenvolveu uma metodologia racional para a seleção de mensagens que vieram a compor também o livro O Céu e o Inferno. E essas condições são tão significativas que no livro O Céu e o Inferno, e em algum dos capítulos, ele chega a afirmar, inclusive, que o espírita sério é o racional. Veja, o espírita sério tem que raciocinar.
Então, completamente diferente das tradições cristãs, de uma forma geral, da forma como foram desenvolvidas, de apego, né, a uma visão mística, uma visão de religiosidade interesseira, né, muito ligada às questões materiais e, eu diria, muito emocionais. Kardec era racional, pela formação dele, inclusive. Esse aspecto nós consideramos significativo para entendermos e valorizarmos o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, a partir daquela primeira parte, onde ele mostra o contexto e a trajetória, vamos assim dizer, de todo um processo de criação de sentimentos ou ideias de religiosidade ao longo dos tempos, é que ele chega no Espiritismo. E ali ele alinhava o chamado Código Penal da Vida Futura. E esse Código Penal da Vida Futura, que ele coloca nessa primeira parte, também não é com base em invenções pré-concebidas dele, mas na base das observações que ele fez de inúmeras mensagens desde a elaboração de O Livro dos Espíritos. Isso é importante porque muitos de nós espíritas ficamos imaginando Kardec como um entrevistador de espírito. De forma nenhuma. Ele foi o autor do livro, eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele trabalhou o texto e deu a forma de perguntas e respostas. É lógico que em alguns casos houve o contato direto fazendo pergunta, mas a elaboração intelectual é dele, Allan Kardec. E ele tinha posições, tanto tinha posições, que quando ele lançou o livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e foi criticado, sugeriram que mudasse, ele recebeu 5 sugestões, inclusive dos espíritos. E ele não adotou nenhuma delas. Ele adotou aquela que ele achava mais adequada. Então, essa é a figura Allan Kardec que nós temos que valorizar cada vez mais. Quando ele elabora, então, o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, ele está, então, alinhavando uma síntese, né, de várias informações, onde ele coloca, por exemplo, que o sofrimento é inerente à imperfeição. Lógico que a gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo de imperfeitos, né? De imperfeitos e, sem dúvida nenhuma, ainda com as marcas de aflição. Todos nós somos aflitos. Muda apenas a intensidade, a gradação, né, dessa aflição ou desse sofrimento. Mas é a característica de todos nós aqui, espíritos que vivemos nesse planeta. Mas também ele mostra as mudanças, uma nova visão, né, de consequências naturais, de consequências inevitáveis à vista da existência corpórea. Quer dizer, essa relação também é importante, mostrando aí o cenário, eventualmente, da vida futura. Mas também mostra a possibilidade de se libertar de um passado, de tendências negativas, de imperfeições, através de um projeto evolutivo. Então, ele deixa bem explícito que a lei da justiça divina é a lei, cada um segundo as suas obras. Não há novidade além disso. Quer dizer, não há saltos. Nós vamos obter no mundo espiritual exatamente a consequência ou a continuidade do que nós estamos fazendo agora, não é? Então, aquela ideia simplória, né? O indivíduo doente, morrendo, não, morreu, descansou. Eu diria nunca, isso não é verdade. Ele continua com as mesmas sensações e limitações, até que, em algum momento, e cada caso é um caso, não dá para a gente precisar e nem generalizar, ele tenha condições de se esclarecer e se adaptar à sua vida de espírito liberto da matéria.
Então, Kardec trata muito bem, teoricamente, de todas essas questões. Mas acontece que é na segunda parte do livro O Céu e o Inferno que ele reúne uma série de mensagens ou de manifestações obtidas, a maior parte delas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas há algumas que não foram e remeteram a Kardec. Então, nessas condições, nessas mensagens, fica evidenciado o quê? A certeza da imortalidade daquelas pessoas que alguns conheceram e que o corpo morreu. E, a partir daí, ele faz uma análise dessas mensagens com muita coerência. Ou seja, e na época ele usava o mecanismo da evocação, quer dizer, típico, né, do contexto do trabalho de Kardec. E um diálogo, né, com as entidades comunicantes. E aí começam a surgir vários espíritos, espontaneamente, outros invocados, quase que caracterizando uma entrevista, eles dando as informações, primeiro permitindo a identificação deles, quem eram eles, como que eles desencarnaram, como se encontravam no mundo espiritual, como foi esse momento, né, da passagem para o cenário incorpóreo. E é nessas condições que o livro Céu e Inferno, na nossa ótica, ele é inédito. É o primeiro livro que faz estudo de casos de manifestações espirituais, à luz do Espiritismo. Então, isso é marcante para nós. Nessa ótica, nós não temos dúvida nenhuma em dizer que, lamentavelmente, é um livro pouco lido e quase nunca estudado no movimento espírita. E que ele deveria ser mais valorizado, inclusive aquelas pessoas que fazem estudo teórico, né, sobre a prática mediúnica. E é nessas condições que ele, sem pieguismo, ele começa a sentir a situação dos espíritos comunicantes. O que ele estava fazendo? Tentando entender estados de alma. E aí vem uma conclusão muito interessante. O estado de alma que eles apresentavam agora, como desencarnados, guarda muita semelhança com o estado de alma que eles tinham aqui enquanto encarnados. É isso que a gente não pode perder de vista. Exatamente isso. Porque é um contínuo, vamos assim dizer, até que haja condições de melhoria, de aperfeiçoamento e de educação espiritual. A partir daí, ele faz uma classificação de acordo com o estado de alma que ele identificou. Evidentemente que é uma classificação embrionária, a gente não pode ficar levando ao pé da letra essas coisas todas, mas é uma ideia onde ele reuniu alguns estados de alma dentro de uma classificação. Assim ele chamou das manifestações dos espíritos felizes, dos espíritos em condições medianas, dos espíritos sofredores, suicidas, endurecidos, arrependidos e aqueles que passam por expiações terrestres. Se nós analisarmos, cada uma delas tem nuances semelhantes. Então, por isso que eu digo que é uma classificação genérica, inicial, que ele fez, e não pode ficar levando ao pé da letra, né? Então, vejam, ele reuniu 76 manifestações espirituais no livro Céu e Inferno. Dessas 76, nós vamos aqui comentar algumas que foram recepcionadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou seja, com a presença física de Allan Kardec. Dessas, nós lembramos que 17 manifestações
ele as enquadrou como de espíritos felizes. E esses espíritos felizes, nós vamos destacar aqui, por exemplo, Sanson. Quem foi Sanson? Foi um colaborador direto de Kardec na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, era alguém que já conhecia o Livro dos Espíritos, já conhecia o Livro dos Médiuns, participou das reuniões da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, mas quando ele desencarna, Kardec quer saber, então, qual era a situação dele. Então, ele revela que ele levou em torno de aproximadamente 8 horas para o despertamento do outro lado. Eu diria que isso é ótimo, né? A gente sabe que, na realidade, na média dos espíritos imperfeitos como nós, isso não é o comum. Geralmente é muito mais prolongado. Qual é a sensação que um espírito pode apresentar após a desencarnação? Se alguém aqui já se submeteu a uma anestesia geral, é parecido. Quando você desperta, você não sabe nem onde está direito. Até dá um tempo a tempo de você começar a se enquadrar no ambiente físico, não é? E momentos de alternância de consciência, não é? De sensações diferentes. É assim que um espírito desencarnado, em condições melhores, vamos assim dizer, desperta do outro lado. Então ele levou aproximadamente 8 horas, disse Sanson. E ele falou da ruptura violenta, né, que ele sentiu nesse momento de libertação, a partir do momento que ele teve consciência de tudo isso. Mas ele deixa claro da importância que representou para ele o fato dele já conhecer, teoricamente, as informações sobre o mundo espiritual. Isso facilitou muito a identificação. E a gente tem que lembrar que ele era um espírito esclarecido. Como a gente atua desde a nossa juventude até hoje, semanalmente, como dialogador em reuniões mediúnicas, a gente sabe que a realidade é bem diferente. A grande maioria nem sabe que desencarnou. A grande maioria nem acredita, às vezes, em vida após a morte, muito menos em reencarnação. A grande maioria tem um medo absoluto do quê? Da justiça de Deus. Porque alguns já sabem que estão do outro lado e entendem que erraram, cometeram alguns deslizes. E aí tem o pânico da justiça do Deus Senhor do Exército, do Deus exclusivista, do Deus do povo escolhido, de todas aquelas histórias registradas lá em textos do Antigo Testamento e que não conferem mais com os textos que foram suplantados por Jesus nos seus ensinos. Então, quando eles recebem a informação que tudo isso foi criação humana, é um alívio para eles, é um início, é uma retomada para o encaminhamento deles, que não é imediato também. Então, ele começa a falar sobre essa realidade. E Kardec coloca também a manifestação de um outro espírito esclarecido, vinculado à orientação ali da sociedade, que fez um comentário sobre a mensagem, a manifestação de Sanson, e falou que aquela manifestação representava, na verdade, o registro, o depoimento de um homem justo, que tinha calma, que tinha esperança e que tinha conhecimento prévio sobre a imortalidade da alma. Então é por isso que Kardec enquadrou como feliz. A gente sabe que felicidade é um termo muito amplo e relativo, né? Dentro do contexto do mundo que nós vivemos. E aí ele inclui também a manifestação da senhora Foulon. Quem foi essa senhora? Ela era uma artista plástica que vivia na região do Havre e que conheceu Kardec pessoalmente no período em que ele estava na cidadezinha litorânea de Saint-Adresse, fazendo lá uma reflexão e uma revisão do texto que originou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela já conhecia o Espiritismo e ela manteve amizade
com Kardec e com Amélie Boudet, a esposa de Kardec. E aí, na manifestação dela, ela faz referência a tudo isso, e inclusive tenta consolar Amélie Boudet, a amiga que ficou aqui encarnada, dizendo que ela não se preocupasse, né, com essa partida, porque ela estava bem do outro lado. Então ela começou a mostrar também os efeitos, as consequências do conhecimento prévio da imortalidade da alma. Então é um espírito que Kardec também enquadrou como feliz. E é interessante que depois, naqueles que ele inclui como manifestação de espíritos medianos, são 6 manifestações desse tipo, tem a do Marquês de Saint-Paul. O Marquês de Saint-Paul foi identificado também, e essa era uma preocupação de Kardec, né? Saber como a pessoa teria vivido, como ela desencarnou e como ela se encontrava do outro lado. Então, ele também, esse espírito, já mostrou uma situação diferente. Ele se considerava um nômade lá do outro lado, numa fase de transição, e nessa fase de transição ele não estava encontrando nem o castigo absoluto, né, disseminado aí pelo catolicismo ao longo de séculos e séculos, e nem a felicidade que poderia também ser aurida lá do outro lado. Mas ele estava mostrando que esse despertar na vida espiritual era muito lento e muito relacionado com as preocupações, as questões que ele viveu aqui na Terra. Entre aqueles que ele considerou como sofredores, há 9 manifestações registradas no céu e inferno, inclusive do senhor Novelle. Novelle, ele disse o seguinte, que ele sofreu muito quando ele desencarnou, porque ele sentia o corpo ainda pesado, o seu espírito estava ligado ainda ao corpo, e durante muito tempo isso demorou para ele sentir essa separação. Disse mais, que ele ficou surpreso que a vida dele se interrompeu apenas aos 21 anos de idade. Então era um espírito que teve uma vida, uma existência corpórea curta aqui na Terra. Mas o que atrapalhou ele do outro lado? O que levou a uma certa confusão? Exatamente porque ele não acreditava muito na imortalidade da alma e nem na nova situação que ele estava vivendo do outro lado. Então ele diz que vivia entre o espanto, assustado, né, frente a coisas que ele estava sentindo. A gente pode dizer que muitos espíritos que se comunicam nas nossas reuniões mediúnicas estão nessa situação, né? Estão vinculados, às vezes ainda, sentindo-se, né, vamos assim dizer, vinculados a um corpo, sentindo-se ainda no ambiente doméstico ou na administração de empresa, dos seus negócios e outras coisas mais. Aí Kardec, ele inclui entre os chamados suicidas 9 comunicações. Uma delas, ele colocou a sigla, porque era um homem conhecido em Paris. A sigla era MJBD, que era caracteristicamente conhecido como um ateu na sociedade parisiense. Era um homem instruído, um homem preparado, mas vinculado a ideias materialistas. No depoimento espiritual, é muito interessante esse depoimento, porque ele diz assim, eu não acreditava em Deus, não acreditava na alma, e agora eu estou sofrendo desse lado. Eu estou me sentindo um condenado, estou sentindo constrangimento de ver que é real tudo aquilo que eu negava. Então ele já tinha consciência que estava no mundo espiritual e que o fato dele ter liquidado o seu corpo não resolveu o seu problema, muito pelo contrário. Então essa manifestação é tão significativa que ele diz que ele se sentia, às vezes, como num braseiro lá do outro lado. Então, é uma das condições em que o suicida pode
apresentar do outro lado. Não dá para a gente generalizar também, mas é uma das. Entre os espíritos arrependidos, Kardec relaciona 5 manifestações. Nós vamos chamar a atenção de uma delas, do Padre Verger. Quem é o Padre Verger? Era um homem idealista, panfletário, daqueles muito ativos no movimento católico, que não aceitava a teoria da concepção de Maria, não aceitava o fato dos padres serem celibatários. Então ele tinha algumas ideias de renovação. Só que, ao desenvolver essas ideias, ele entrou para o lado da radicalização, né? Defendendo publicamente essas ideias e distribuindo panfletos. E num dia ele simplesmente assassinou o arcebispo de Paris, na saída de uma igreja, de uma basílica ali na capital francesa. Era um período de exceção, janeiro do ano de 1857, o ano que depois veio a ser lançado o Livro dos Espíritos, mais especificamente no dia 3 de janeiro de 1857. Como era um período de exceção, porque o imperador Napoleão III tinha sido vítima de tentativas de atentado, né? E vivia lá um estado de exceção, ele foi preso em seguida e foi julgado e condenado sumariamente, num prazo curtíssimo, de maneira que antes do final do mês de janeiro ele já tinha sido enforcado, né? Como condenação ao crime que ele cometeu. E o que ele dizia do outro lado? Ele já tinha ciência do erro que ele havia praticado, já entendia que ele havia exacerbado nos seus sentimentos, nas suas reações, e já tinha também alguma informação que ele poderia vir a retomar uma nova situação com a possibilidade de um progresso ou de um atendimento, e que deveria começar, inclusive, em função da causa, né? E os efeitos que ele provocou num tratamento dentro de uma ótica espiritual. Então, esse é um espírito arrependido. E é interessante que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala que escreveu que o primeiro passo para o aprimoramento ou a educação espiritual é justamente o arrependimento. O segundo é a reparação. E o terceiro ele chama de regeneração. Então, simplificando, é o mecanismo das reencarnações, né? A gente pode, no mundo espiritual, ter consciência de alguns enganos, alguns exageros cometidos, as consequências que esses fatos geraram, e aí a gente é levado a uma nova existência corpórea, onde vai acontecer o quê? Aquilo que é chamado de provas para uns ou de expiações para outros. Eu diria que todos nós estamos nessa mesma situação aqui, mudando aí a gradação também. E, finalmente, a regeneração, que é quando, a partir do arrependimento e da reparação, as pessoas, o espírito encarnado, ele passa já a realizar, fazendo o bem, o respeito ao próximo, onde houve o delito, o semelhante, né, às condições onde houve o delito no passado. Aí Kardec, entre aqueles que ele classificou como espíritos endurecidos, há 5, inclusive a senhora Oude, ela era, na verdade, uma rainha de uma das regiões ali da Índia. E a manifestação dela é interessante, porque ela morreu em Paris, no ano de 1858, e ela passa a ser entrevistada praticamente ali na sociedade, a relatar que ela lamentava muito a vida, né, e o que havia acontecido, porque ela não podia admitir de forma nenhuma, ela era muçulmana, ela não poderia admitir de forma nenhuma as ideias do cristianismo, com aquela história de que nós somos todos irmãos. Então ela estava muito imbuída
do sistema de castas, vamos assim dizer, né, que até hoje existe na Índia. Então, ela se sentiu uma rainha e queria dar ordens para os seus servidores ou os seus escravos. Então, é tipicamente um espírito vinculado ainda, mantendo a mesma sensação de encarnado, né, de poder, de prepotência em que ela se encontrava. Entre as expiações, que também é uma classificação assim muito genérica, né? Ele incluiu 15. Nós chamamos a atenção de uma manifestação muito interessante e diferente, de um rapaz chamado Charles, que era, na época, termo da época, considerado idiota. Hoje a gente não usaria esse termo, né? E ele foi evocado sendo encarnado, porque ele ficava boa parte do tempo dele fora do circuito, vamos assim dizer, não é? Então ele foi evocado e se manifestou. Eu já tive a oportunidade de ver manifestação do espírito encarnado. Não é o comum, mas já tive a oportunidade de ver. Então, nessas condições, ele mostra por que ele estava vivendo naquela situação, e ele já desdobrado, vamos assim dizer, no mundo espiritual, ele sabia e percebia, né, as consequências que ele deveria enfrentar na atual existência em consequência de enganos cometidos em vidas anteriores. Então, isso é interessante e é diferente, porque se tratava de um espírito encarnado. Também, como nessas condições de expiação, ele colocou a manifestação de José Maître, que na verdade pertencia a uma faixa social média da sociedade parisiense, vivia de herança, provavelmente no ambiente de aristocracia, né? E aí ele dizendo que ele havia recebido por parte dos pais uma boa orientação, uma boa educação, mas ele entendia que ele não havia nada de bom, feito nada de bom, e que, na verdade, ele muitas vezes cultivou ideias de revolta, né? De não aceitação da ideia de uma divindade, coisas desse tipo. Mas então ele passava por essas atribulações lá do outro lado, mas já sabia e tinha esperança de retomar numa nova existência física. Então, o mecanismo da reencarnação. Então, meus amigos, nós sintetizamos aqui alguns casos, né, com as suas diferenciações dessa análise histórica inédita que Kardec fez de comunicações espirituais e que ele registrou no livro Céu e Inferno. Quando eu falo registrou, vamos pensar no seguinte: naquela época, como é que se registrava? Bico de pena. Então, provavelmente tinha lá nas reuniões, por orientação de Kardec, alguém que entendesse de taquigrafia e fizesse alguns registros rápidos, e depois isso era montado, né, a manifestação por escrito. Mais um fato significativo, importante dentro do contexto da época. Na nossa ótica, esse estudo de casos que Kardec fez, eles são genericamente, a grosso modo, qualificáveis como uma pesquisa qualitativa. Que a pesquisa qualitativa era típica no meio científico da segunda metade dos anos do século XIX, e eu diria na primeira metade do século XX também, né? Vários textos, tanto da área da saúde, da educação ou de outras, são feitos estudos de casos que caracterizam, então, a chamada pesquisa qualitativa. Esse trabalho de Kardec, então, ele é marcante, ele é muito significativo no livro O Céu e o Inferno. Então, a abordagem valorizando os estados de alma, né, em que se encontram os espíritos desencarnados, pioneira e ineditamente feita por Allan Kardec na elaboração do livro O Céu e o Inferno,
é algo que nós temos que valorizar e utilizar como base de estudo, né, e de conotação com as observações que surgem não só nas nossas reuniões mediúnicas, nas nossas ações práticas, como também na análise, vamos assim dizer, de muitos livros, né, que estão surgindo por aí, e eu diria que provavelmente tem muita fantasia, né? Muita fantasia, muita idealização, achando que tudo é um turismo lá do outro lado, no mundo espiritual, e não é essa a realidade, né? Como aqui também, para a quase totalidade dos encarnados, também não é turismo, mas é um mundo de lutas, de dificuldades e de propostas, né? De tentativas de superação. Nessas condições, nós não temos dúvidas em afirmar que o livro O Céu e o Inferno, que agora comemoramos 160 anos do seu lançamento, é um livro que nos traz respostas. E respostas às pessoas que chegam, que batem a porta do centro espírita. Porque a grande maioria das pessoas que vêm ao centro espírita não vêm porque estão com a vida sorridente, não é? Vêm premidos por situações complexas de ordem familiar, de ordem social em geral, não é? E o que dizer do mundo conturbado, complexo, cheio de desigualdade, de contraste e de impactos como esse que nós vivemos, e o Brasil é um país típico dessa realidade, né? Não tem nada daquilo que se idealiza por aí afora, não. Então é importante lembrarmos que são essas pessoas que chegam ao centro espírita. E essas pessoas vêm em busca do quê? Acolhimento, consolo, esclarecimento e depois sugestões de recomendação para a melhoria da vida, né, de relação deles. E é nessas condições que o livro O Céu e o Inferno atende a uma grande dúvida que nós apresentamos, principalmente a partir de uma certa idade, né? Para onde nós vamos depois da morte? O livro O Céu e o Inferno nos mostra, nos traz a placa indicativa, desmistificando a ideia de céu, de inferno, de purgatório e mostrando que são estados de alma correspondentes ao tipo de vida que nós empreendemos enquanto encarnados. Então era isso que nós gostaríamos de resumir nessa oportunidade a todos vocês, agradecendo o espaço oferecido pelo Centro Espírita Allan Kardec e também pelo INLIP, né? Incluindo essa nossa apresentação dentro da programação. Obrigado a todos.